não tire dúvidas, eu vou chamar a Bruna Coelho, que é psicóloga, sexóloga, especialista em relacionamentos, para bater um papo com a gente. Bruna, seja muito bem-vinda. Olá, meninas. Obrigada pelo convite. Ô, Bruna, deixa eu te falar, a gente começou falando aqui, né, que existem graus de arromanticidade. Antes mesmo de falar desses graus, vamos falar em que consiste, né, essa arromanticidade. Depois você pode dar um panorama dessa bandeira pra gente, que vai do verde pro preto? Pois bem, né? Hoje em dia a gente está vivendo uma era em que essas manifestações afetivas, obviamente, estão mudando, né? Estão evoluindo com o tempo. Então, formatos que antes eram conhecidos ou até determinados como a forma única, não existe mais, está em discussão. Então, devido a essas diferenças, essas mudanças, até pegando um pouquinho uma carona, né, sobre essa amplitude de manifestação, por exemplo, sexual, de orientação sexual, de interesse sexual, existe essa referência que diz respeito à maneira como as pessoas demonstram afeto, né, nesse aspecto dentro da ideia romântica. Então, os aromânticos são pessoas que não têm ou isso como prioridade, ou não sente interesse e nem vontade de expressar esses comportamentos que vêm junto com esse conceito, né? Que às vezes incluem, por exemplo, priorizar a pessoa, dar manifestações específicas de que você gosta da pessoa, etc. e tal. Então, existe, né, como vocês disseram bem, né, esse espectro e os graus em que as pessoas se identificam como aromânticos, não impedindo com isso que tenham talvez algumas manifestações, mas, né, a pessoa se identifica com aquilo que ela se sente mais à vontade de expressar enquanto interesse afetivo ou sexual, utilizando essa referência mesmo para se identificar. A gente estava conversando aqui agora há pouco, né, e levantando algumas teorias de como é que poderíamos identificar um aromântico, né? E aí levantamos aqui algumas teses do tipo, chorou com o Titanic, não chorou? Algumas coisas mais práticas, assim, para aproximar né, dos nossos ouvintes aí. Esse tipo de dicasinha, isso funciona mesmo? A gente consegue pegar alguns exemplos de coisas que batata, se encaixa nesse espectro do arromantismo? Então, existem algumas características, né, de comportamento que são bem visíveis. Não sei se vocês já perceberam, por exemplo, tem pessoas em que não se sentem à vontade com toques em público, né, que a pessoa dando expressões afetivas, beijinho, pegando, aquela coisa toda. Aí a gente entra um pouquinho na parte de linguagem afetiva, mas, né, dá para entender um pouco que algumas pessoas não vão se sentir à vontade com determinadas expressões. Elas não vão entender aquilo como necessário ou algo agradável, e aí cabe a comunicação exatamente para a gente colocar isso para o parceiro, né? Porque a maioria das coisas, quando a gente pensa em comportamento humano, as pessoas tendem a enquadrar, né? A criar estereótipos para dizer de um comportamento ou outro. Então, esse tipo de discussão é muito válida, exatamente para a gente entender, poxa, esse tipo de manifestação eu não me sinto à vontade. Logo, eu preciso manifestar isso para o meu parceiro e também colocar isso claro, porque não é minha prioridade. Porque sempre nas relações que são românticas, né, dentro desse ideal romântico que foi construído das relações, muitas pessoas se frustram, porque elas ficam com aquela ideia fixa de que se a pessoa te ama, ela tem que seguir, né, um padrão X de comportamentos e que isso é algo natural. E não é natural. Ô, Bruna, então, explica um pouco isso pra gente, né? O aromântico, ele pode ser assexual também, né? Ter a sexualidade. Explica um pouco isso, porque uma questão é a orientação sexual, a outra é a orientação romântica, né? Emocional, como que ele se sente diante do parceiro nesse sentido. Ele pode ser uma coisa e outra, ele pode ser só aromântico e ainda dentro da romanticidade, ele pode ter fases. Por exemplo, em determinado momento da vida, até, 20 anos, ele foi uma pessoa que era romântico. E depois dessa fase, ele foi mudando e não se apaixona mais. Isso pode acontecer? Sim, pode acontecer. O que ocorre é o seguinte, socialmente a gente tem essas ideias, essas construções do que exemplo, o que é o casamento, o que tem que ter, por exemplo, num namoro,
para dizer se aquilo é um comportamento aceitável ou não. E as pessoas, às vezes, elas seguem esses padrões. Então, assim, essas nomenclaturas, elas são muito interessantes para a gente, né, usar referências de autoconhecimento e entender o que me agrada, o que não me agrada. Com relação, por exemplo, à sexualidade, né, são indivíduos que não sentem atração sexual, nem vontade de se envolver sexualmente com algumas pessoas. E aí tem os graus, às vezes ele pode, por exemplo, sentir um desejo sexual, e eventualmente, né, se masturbar, mas aquilo não vai ser uma prioridade, nem uma obrigação na vida. Isso não tem a ver necessariamente com, por exemplo, uma disfunção sexual, que é uma coisa que a gente observa, né? A gente não pode, a gente tem que fazer identificações diferentes. Cada pessoa vai ter uma maneira de manifestação e também interesses. E aí entra a aromanticidade também, que é uma manifestação em que os indivíduos, eles não priorizam, não sentem atração e não sentem vontade de expressar, nem de receber comportamentos tidos como românticos. E às vezes ele pode ser, por exemplo, não ser uma pessoa que tem uma orientação sexual definida e que tem interesse sexual em outras pessoas, porém não tem esse interesse nem vontade de expressar nem receber manifestações românticas. Então, essas referências, elas são muito interessantes exatamente para a gente colocar isso na relação. Porque a tendência essas construções do que é o amor serem muito fixas e fazer com que as pessoas, às vezes, entrem em estados de sofrimento por se expor a situações que elas não se identificam. Então, o romântico, ele pode estar em um relacionamento, né? Sim, ele pode estar num relacionamento, só que aí ele vai ser uma pessoa que não tem talvez tantas manifestações afetivas, que ela vai priorizar também o tempo com outras coisas que lhe aprazem, por exemplo, né, tempo com os amigos, tempo com a família, lazer, dormindo, ao invés de, eu tenho uma obrigação, tenho um namorado, agora eu tenho que bater o cartão e fazer coisas que namorados geralmente fazem, né? Então isso vai ser uma coisa bem limitada nesse aspecto. Bruna, lendo aqui na matéria, eu vi que uma das maiores perguntas que as pessoas que se denominam, né, aromânticas, é se isso tem cura. Né? O povo fala, mas como é que cura isso? E eu li aqui que a sexualidade não é uma doença. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Porque as pessoas que se denominam esse tipo de... Aromânticas. Ou aromânticas, porque tem aromânticas, mas eu vi que tem várias outras, né? Tem heteroromanticidade, pode ser pode ser hétero, pode ser homo, né? São várias espectros, não sei como é que fala isso. E as pessoas querem levar elas para terapia, querem dar remédio, querem que tomem hormônios para que isso se resolva de alguma forma. Ou simplesmente querem que elas se apaixonem, né? Gente, vai gostar, é a mesma furada da cura gay, né? Assim, é mais ou menos isso. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso. E, voltando no que a Tati falou no começo do programa, isso pode ser alguma questão de trauma ou não? Alguma coisa que você sofreu na infância e que acaba te deixando mais fechado, né? E como que a gente descobre que realmente a gente tem esse tipo de característica ou só realmente não encontrou uma pessoa ainda que fez o seu coração bater mais forte? Existe um ponto de virada que você fala, agora eu descobri que eu sou isso? Essas nomenclaturas, elas são importantes para a gente fazer identificação. Vou dar um exemplo. Vou me colocar como exemplo. Eu sou mulher cis, me identifico com, né, meu sexo em que eu nasci, sou heterossexual, me identifico com o sexo oposto ao meu, sou aloromântica, quer dizer, eu sou romântica, gosto de receber, como gosto de manifestar expressões românticas, sou alossexuada, ou seja, eu tenho interesse sexual e gosto de manifestar, né, esse interesse sexual. Aí esses já deu para dar uma referenciada. Esses aspectos, eles precisam ser olhados com cuidado, porque, sim, existe uma tendência das pessoas criarem uma referência aqui, por exemplo, se você já está adulto, você precisa de manter relações estáveis, isso vai dizer de uma maturidade, e, né, a gente chega também nas festinhas da família, as tias, vai arrumar um namoradinho, como se isso fosse uma obrigatoriedade. E não, e essas referências, elas devem sim ser olhadas num contexto, avaliando o contexto desse indivíduo. Existem sim traumas que às vezes podem influenciar nessas manifestações afetivas, mas a gente não pode dizer
que isso é geral. Exemplo, na infância, sim, nós aprendemos muito da maneira como o afeto, a gente chama de esquemas emocionais, e teremos linguagens que seremos mais sensíveis, outras não, ponto. Mas mesmo assim, excluindo esses aspectos, temos questões que são individuais, da maneira que a gente vai percebendo, conhecendo de nós mesmos, identificando que a gente não gosta muito daquilo. E assim, tem pessoas que às vezes ficam sentindo que tem um problema grande, vão buscar ajuda. Às vezes, realmente, infelizmente, tem alguns profissionais que, talvez por não ter ciência, né, dessas diferentes manifestações afetivas, já indicam, por exemplo, alguma, sei lá, vai fazer algum tratamento hormonal, e não tem nada a ver com isso, né? A gente entende a sexualidade, ela tem uma manifestação muito ampla, e isso nos desobriga de seguir padrões. E toda vez que a gente pensa em padrões, os padrões, eles realmente são adoecedores e colocam o indivíduo numa condição muito limitada, né? Que desconsidera aspectos individuais que são extremamente relevantes para que a gente tenha uma sexualidade saudável, para que a gente consiga, né, expressar de fato aquilo que é autêntico dentro das nossas vontades, dos nossos desejos, e também, né, socialmente, porque estamos num ambiente social, que cabe dizer, por exemplo, né, para quem começa a se identificar com esses comportamentos, que ela não se sente à vontade com aquilo. E aí quebrar esses paradigmas mesmo de que existem formas únicas de satisfação ou de manifestação. É uma questão mesmo de, né, autoconhecimento e identificação. Outro ponto é que não impede que a pessoa, em algum determinado momento, ela viva algum tipo de experiência, né? Então, assim, a gente exatamente existem esses espectros, né, e esses graus, que a pessoa às vezes vai, por exemplo, aceitar determinados comportamentos românticos, vai se sentir à vontade. Exemplo, tem gente, como vocês disseram, né? Às vezes eu sou romântico, eu gosto de receber expressões afetivas, mas não gosto que isso seja feito, por exemplo, talvez em público, ou não gosto de um formato X, igual o pessoal disse, né? O carro de som, que aquilo ali era realmente terrível, mas teve uma época que fez sucesso. Então, assim, você vai criando essas condições de identificação e comunicando, né, para o seu parceiro, ou para quem não tem parceiro, o fato de você saber se identificar, né, você vai literalmente tirar muita coisa da sua cabeça, deixar de sofrer por questões que são desnecessárias, tentar se enquadrar em padrões que não lhe cabem, né, exatamente porque tem essas diferenças individuais, e saber disso e ter essa ciência é muito bom para a vida, né, vai fazer com que você faça escolhas que sejam autênticas e que contemplem o real do seu desejo, né? Existe sempre, vai existir pessoas que se adequarão a esse padrão. Ou se você não sentir, né, um pouco desconfortável em relação a isso, pelo menos você vai dizer dos seus limites, porque é um erro grotesco a gente criar expectativas com base nesse amor romântico que, infelizmente, é a chave de muita frustração nos dias de hoje, né? Então, com esses estudos, com todas essas referências, isso serve como base para a gente realmente olhar para o nosso relacionamento e dizer qual é o tipo de relacionamento que eu tenho, qual é o tipo de forma que eu me sinto mais à vontade de expressar minha afetividade, o que eu preciso de deixar claro para o meu parceiro, ou não, estou feliz com isso que eu sei de mim, e tá tudo bem, né? Bem por aí mesmo. Ô, Renatinha, o que você tava falando de buquê aí? Não. De flores? Não, é porque, gente, eu queria só esclarecer aqui, porque tomei uma bronca da minha bela amiga florista, Soraya Beluzzi. Inclusive, vou dar o arroba dela, eu vou cuidar do seu jardim. Uma coisa linda. Flores lindas que ela faz, né? Então, assim, eu tomei uma bronca porque ela tá falando. Eu queria deixar claro aqui que eu adoro flores, amo flores. Minha casa tem várias flores. O que eu não gosto é ganhar flor nessas ocasiões, assim, ainda mais de pessoas que você não tem um relacionamento. Só flor de amiga, pode mandar que eu amo. Mas se alguém quiser comprar flor na mão da Soraya e mandar pra gente, nós vamos gostar também, tá bom? Vamos lá. Muita gente comprando na mão da Sossô. Ô, Bruna, só pra encerrar aqui, eu vou te pedir pra explicar de uma forma sucinta pra gente. Uma ouvinte, a Bianca, mandou pra gente uma mensagem falando que certa vez uma colega dela ganhou um buquê de rosas bem grande e vermelhas na sala de aula. E que ela ficou extremamente nervosa e não parou de falar e que ela não parou de falar em nenhum minuto que ia matar o namorado. Que ela nunca entendia essa raiva. Comigo?
Uai, Renatinha. Pergunta onde que ela estudou pra gente. Onde você estudou, Bianca? Eu vou te mandar aí. E ela falou que nunca entendeu essa raiva e que ela ficou muito assustada. E ela agora ouvindo sobre o tema, ela queria saber se essas reações assim, né, explosivas, caracterizam uma pessoa aromântica. Então, dá a entender, sim, que ela se sente desconfortável com aquilo, né? E assim, eis a importância de se colocar claramente, né? Quais são esses limites e quais são essas formas e linguagens, né? Porque talvez foi aquela expressão que gerou, ela se sentiu exposta numa situação, sei lá, vexatória. E aí, aquela linguagem que o namorado queria demonstrar não foi bem percebida, né? Porque ele entrou num clichê, que é um clichê, vamos combinar, de que mulheres amam flores e vão se sentir amadas se receber flores, né, no meio de todo mundo. E não é assim, somos diferentes, né? Então, assim, pode ser uma característica, sim, de que ela tem um nível, né, de aromantismo, que essa expressão em especial, que é um clichê de expressão romântica, ela não se sente à vontade. E aí é um ponto mesmo de comunicação com o parceiro para falar, olha, exemplo, eu me sinto às vezes à vontade com tal expressão, não gosto de tal coisa, ou de tal toque, ou de tal linguagem. E assim, a gente tem que entender também que às vezes a pessoa que está do outro lado, ela tem uma manifestação de amor que vai passar por essa questão, por exemplo, de presentes. Aí, assim, às vezes vão existir presentes que ela vai se sentir à vontade. Então é uma questão mesmo de parar, conversar, identificar e considerar também, né, esses aspectos que dizem de formas diferentes de demonstração romântica, para que você consiga se adaptar, né, às suas necessidades e também colocar suas necessidades para o outro, para serem respeitadas, né? Eis aí o desafio dos relacionamentos. É isso aí. Bruna Coelho, psicóloga, sexóloga e especialista em relacionamentos, muito obrigada pela participação no Interessa e por esclarecer pra gente o que é isso, né? Pelo menos assim. Não. Te leve! Ajudou muito, foi muito esclarecedor pra nós. Eu tô falando que é porque o assunto é complexo, viu? Socorro! Bruna, obrigada, viu? Obrigada, meninas. Qual que é seu arroba, Bruna? Pra gente continuar te seguindo. Segue lá. @sexologiabh. Lá eu vou falar muito sobre questões, né, dessas diferenças sexuais, de relacionamento, como a gente pode se adaptar melhor a isso. Perfeito. Tá bom? Obrigada. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Pessoal, vamos rapidinho pro intervalo comercial então, que na volta tem participação dos ouvintes. Não saia daí.